Olá, samurais e gueixas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Vocês estão tranquilo? Então tá tudo bem. Primeiramente, um recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, curta a página do Face. Eu vou deixar tanto no card quanto na descrição vídeos relacionados a outras entrevistas. E bem, como vocês estão vendo aí, hoje vai ser só mais um podcast, não vai ter imagem, vai ter só o áudio mesmo. Mas eu espero que vocês curtam, porque hoje nós estamos aqui com o nosso amigo. Boa tarde. E nós vamos falar hoje um pouco mais sobre o cristianismo e sobre as coisas, né, que abordam ele de uma maneira indireta ou até mesmo diretamente. E podemos começar? Podemos, à vontade. Bem, então, né, já vamos começar já com um assunto polêmico, né, que eu vejo isso direto na mídia, né, e também em diversos escândalos, né, que é sobre esse negócio de pastor e dízimo e essas coisas todas, assim, como é que funciona isso? De onde veio esses negócios de pastores? Então, assim, Bruno, tudo começa com o seguinte: com ensinamentos errados que foram trazidos de anos atrás pra cá. Tudo começa daí. O primeiro ponto, assim, que eu vou ser direto é assim: não existe pastor. Nem pastores, nem pastorado, nem nada. Isso é uma invenção. Não existem pastores. É assim, porque o Messias, ele tinha dito lá no livro de Mateus 23, que é quando você pode ler esse capítulo de Mateus 23, no versículo 8 em questão, ele expressiona mais ou menos assim: vós não quereis se chamar de pastor, porque eu sou o único pastor. No versículo 9 ele fala: e a ninguém na terra chamem de pai, porque você só tem um pai. Nesse exato momento, ele estava sendo direto contra esse bando de falso profeta que diz esse tipo de coisa que é pastor. Porque nessa época dele, já tinha muitas pessoas que falavam assim: eu lidero pessoas, eu sou mestre da lei, entende esse negócio? Um pastor assim no sentido mais simbólico dele querer expressar que ele lidera alguma coisa, entende? Mais ou menos isso daí. Daí em Mateus 23, ele dá uma repreensão falando de que não existe nenhum pastor. O único pastor é ele. E quem quer realmente ser alimentado da palavra vai seguir apenas eles e não homens. Não exatamente ônibus. Ônibus. Não homens. Mas vai seguir exatamente ao que ele fala. Porque ele é o verdadeiro pastor. Ele é o único pastor. De resto não existe mais nenhum pastor. Isso é apenas uma invenção do que a gente chama de sistema religioso. Que eles criaram através do tempo para justificar um pastorado que eles nunca tiveram. E como é que funciona esse negócio do dízimo em si? Porque, tipo, eu particularmente não sou uma pessoa religiosa, mas eu respeito todas as religiões. Só que não é por isso que eu não vejo filmes religiosos, né? Eu vi um filme, né, sobre Jesus, até com o Joaquin Phoenix, que ele vê, né, tipo, as pessoas vêm pedindo dinheiro, matando bode, matando cabra. E Jesus ele fica nervoso e putaço, perdão até o humor, e sai quebrando tudo, assim, tipo, o que é isso, assim, porque, tipo, assim, eu tô de fora e eu não entendo nada disso. Tudo começou assim, né? Ele ficou muito irado por estar fazendo a casa do pai dele de comércio. Quando ele diz a casa, não é um templo de tijolos, na verdade é uma própria pessoa que estava corrompida. Muita gente pensa assim: mas é porque a denominação ela foi corrompida na época dele. Não, não eram os tijolos que eu estava vendo. Ele ficou puto porque eles estavam corrompendo a si mesmo. Porque, cara, o que é a igreja? São tijolos? Não, é a pessoa. Não pegou o evangelho de que é a própria pessoa, a igreja. Quando são várias pessoas, é denominada como igreja. Então, ou seja, a ira dele estava mais centrada no que eles estavam se corrompendo. Não é o fato de corromper quatro paredes, mas corromper a si mesmo. E assim, no caso do dízimo, o que acontece? O dízimo é uma coisa que ele não vale mais na nossa atualidade. Porque o que acontece? Dízimo era uma coisa presente na velha lei, velha aliança. E isso já passou, não existe mais. A gente vive o tempo da graça. Mas era assim, tudo começou quando teve 12 tribos de Levi. Dessas 12, 11 receberam terras, propriedades, esses negócios e foram produzir para trabalhar. Mas teve uma tribo delas que não recebeu nada. E ficou à mercê de doações. Eles praticamente tinham pouca coisa para poder produzir e quase não dava. Então, o Criador ordenou que essas 11 tribos deveriam dar 10% do que eles tinham para essa que não tinha nada. Mas isso ocorria uma vez, veja bem, uma única vez a cada 3 anos.
eles davam. A cada 3 anos, eles pegavam 10% do que tinham e davam uma vez esse negócio pra eles. Por quê? Porque eles não tinham terra, não tinha terra pra produzir, entende? Eles não tinham terra suficiente pra eles poderem produzir. Por isso foi ordenado um dízimo a eles, entendeu? Para eles poderem se mantiverem, mas era somente a eles. Eu e você não temos direito a isso. E nem o cara que diz que é pastor, entre aspas, sabe? Por quê? Porque a gente, assim, nós somos usados como gentios. O que é o gentio? Gentio é uma outra raça de povos, assim, nesse caso, que não se enquadra naquele coisa lá que eles circulavam na época, daquele povo tempo judeu, hebreu, esses povos. Por exemplo, se eu nasci no Brasil, Inglaterra, tudo, Grécia, Roma, eu sou um gentio. E esse tipo de dízimo não era obrigatório para mim. Era só para as 12 tribos de Levi. Então, por exemplo, um judeu e um muçulmano, eles têm que dar esse dízimo? É porque o que acontece, no caso assim, o judeu e o muçulmano, vou te explicar o seguinte, se eles seguem a Torá, no que eu conheço, se não me engano, eles dão. Porque veja bem, a Torá vai pela. Não assim, o muçulmano segue o Alcorão. Alcorão. Mas assim, o judeu, ele segue a Torá. A Torá ela é um composto de livros do Velho Testamento. No caso, o judeu ele segue a lei da antiga aliança. Uma coisa que morreu no sacrifício do Messias, segundo a nossa visão. Para eles não é, entende? Então assim, o judeu ele dá dízimo? Dá. Por quê? Porque ele é baseado na velha aliança, do Velho Testamento. E tipo assim, quais são as diferenças, né, tipo, do Velho Testamento pro Novo Testamento? Tipo, eu sei que falam que o Velho Testamento é um pouco mais violento, um pouco mais sangrento, e o Novo Testamento é mais quando Jesus estava de boa, assim, tipo, eu tô aqui na minha visão ignorante, por favor, gente, tá? Tá tudo bem, Bruno. É assim, Bruno, acontece assim. O Velho Testamento é tido como o tempo da lei. Porque assim, é quando tem a queda do homem do Jardim do Éden que ele peca. Daí todo mundo nasce corrompido. Daí as gerações futuras já são tudo com pecado, tudo destituído, né, do Criador. Daí assim, ele é um tempo rigoroso, assim se dizendo, porque Deus ele age com uma justiça, entende? Não que ele não tenha amor, também tem. Mas ele age com uma justiça. Porque assim, na lei, no tempo da lei, que é o Velho Testamento, você é tratado como não escravo que diz, não é escravo, não é servo, assim, uma pessoa que trabalha, sabe? Só que ela, tipo assim, como que o servo é tratado? Vai ganhar de comer, de beber. Mas se fizer coisa ruim, você vai tomar uns castigos. Quando você é dono de um servo, o que você faz? Você faz tudo, você faz tudo. Só que quando ele faz coisa errada, você vai dar uma chicotada nele, entendeu? Você é tratado mais na brutalidade, assim. Onde você tem que estar assim, ó, mano, presta atenção. Agora, assim, no tempo da graça, que é depois do Messias, você se torna filho do Criador, que é o que a gente vive agora. Então, ou seja, como que você cria seu filho? Seu filho, você chega nele assim, rapaz, sou imprestável, que não sei o que, não, você não faz isso. Seu filho, quando ele faz alguma merda, você vai repreender e fala assim, vem aqui, meu filho. Você passa a mão na cabeça dele, entre aspas, sabe? Você fala assim com ele, meu filho, presta atenção. As coisas são assim, de um jeito. Às vezes você dá umas porradas, mas não sempre. Mas você trata com amor. Então, ou seja, porque na lei, você se tem uma justiça. Você também tem amor. Já na graça, você tem um amor em abundância. Então, ou seja, na graça, depois do Messias, você é tratado como um filho. A partir da graça, o Criador te reconhece como um filho e não como um servo. Eu tenho uma outra pergunta, né? Eu não sei se talvez você vai manjar, né? Mas, tipo assim, eu vejo que muitos povos brigam por Jerusalém. Tipo, muitos povos, eu digo católicos, judeus e muçulmanos. Os muçulmanos hoje em dia brigam com os judeus, mas antigamente os cristãos, os católicos, ou a igreja, era louco para invadir aquele lugar com os templários. Então, tipo assim, qual é a desse lugar assim que esses três brigam e... enfim. É porque assim, ó, só responder assim pra você de uma forma racional, essa parte vai ser um pouco mais complicado. É porque esse lugar ele tem um sentido oculto, entendeu? Tem uns mistérios ocultos nesse lugar. Vamos supor, se eu for responder racional, eu poderia te dizer nesse caso aqui assim, que é uma disputa porque aquele templo foi um dos grandes símbolos ali do Velho Testamento, entende? No Velho Testamento que foi até o rei Salomão que mandou construir, que é o Templo de Salomão que você está falando no caso. Que foi o rei Salomão tudo, que daí é um grande símbolo na época, que quer simbolizar tipo algo assim por ventura do Criador, entendeu? Só acabou não saindo como o Criador queria, porque Salomão se corrompeu e ele decaiu.
Daí, assim, agora para ser um sentido mais Espiritual. assim, ocultista, assim, de se dizer, é porque, assim, esse templo, ele foi construído sobre diversos mistérios, tudo, tinha até satanismo envolvido, tá? Porque, assim, conta-se alguns relatos de livros apócrifos que não são exatamente falsos, tá? Só não tá no cano que a igreja montou, mas não quer dizer que é falso não, tá? Não caia nisso, tá? Não pense que um livro apócrifo é uma falsidade. Isso daí é invenção que eles falam para distrair a sua mente. Acontece assim, Salomão teve uma época da vida dele em que ele estava na fama no auge e tudo. Só que aí ele começou a se envolver com uma coisa chamada Ars Goetia. Alguns já devem ter ouvido falar. Goetia, né? Goetia eu conheço bastante. Então, daí ele começou a se envolver com isso daí e começou a decair. Daí, ou seja, ele começou a se afastar do Criador. Conta-se uma história que era uma chave que possui até o selo do Arcanjo Miguel. E que ele selou 72 tipos de espírito dentro desse negócio. Então, ou seja, Salomão, pela sua curiosidade, sua cobiça, suas esoterias, porque ele tinha muitas mulheres também, ele se prostituía muito também, dormia muito com muitas mulheres, ele acabou sendo levado por esse tipo de coisa e começou a praticar esse tipo de goetia. Daí, ou seja, como que ele praticou esse goetia? Ele pegava o selo, montava com sangue as coisas e fazia uma proteção. Fazia outros para evocar esses tais espíritos. E aí ele meio que os escravizavam, mano. Ele meio que tinha umas paradas mágicas do Arcanjo Miguel, que ele escravizava esse tipo de espírito aí. Pra fazer o que ele queria. Só que os espíritos falavam assim, de que eles não podiam trabalhar sem nada, tinha que ter sacrifício no meio. Pra você ter uma ideia, conta-se que assim, ele decaiu tanto que ele promoveu prostituição, promoveu adultério, promoveu o sacrifício humano dentro desses negócios. Daí quando ele começou a edificar esse templo de Salomão, ele foi criado com um satanismo gigante. Porque assim, ele matou pessoas lá dentro. Fez sacrifícios de tipo de bebê, de criança e outras pessoas, tipo de espíritos malignos que a gente diz assim. Ele edificou altares, estátuas e templos dentro desses lugares. E no final ele mandou construir, mas quando ele construiu o templo saiu horrível. E o criador ficou totalmente desapontado com ele. Não desapontado assim, tudo desapontado, entendeu? Mas ele só ficou olhando o que ele fez. Só que no final o Salomão ainda se arrependeu. Inclusive, assim, conta-se que o livro de Eclesiastes, que foi o último livro que ele teria escrito, se eu não me engano, o arrependimento dele que ele fala é mais centrado nesse tipo de coisa. Embora essa parte é ocultada da gente. Mas esse arrependimento dele tá mais ou menos isso daí. Daí o templo foi selado, daí estava lacrado, por parte de alguns. Só que aí, mediante mais tarde, anos depois, nas Guerras das Cruzadas também, que tem o jihad dos muçulmanos, dos templários da Igreja Católica, acontece um fato totalmente, magnífico para a época. Mediante a batalha, na meio da porrada, uma das partes do templo foi estourada. Eu acho que por uma catapulta, sei lá, uma bola, tudo. Quebrou. Quando quebrou aquilo dali, encontraram uma passagem secreta. Após o término das porradarias, tudo que os templários tomaram o controle do templo, eles ficaram fazendo a guarda do templo, saqueando aqui, saqueavam pra caramba, né, tirou esses negócios. Só que além disso, eles descobriram uma coisa. Eles descobriram que Salomão nem sempre foi o que eles pensavam na igreja. Porque assim, quando esse parte quebrou, que liberou essa passagem secreta, eles encontraram câmaras que eles nem sabiam que existia. Câmaras profundas, gigantes, então que tinha lá no interior, bem no submundo No lá subsolo lá. No subsolo da coisa. Daí eles encontraram tipo estátuas de Baphomet, estátuas de outros demônios, estátuas de espíritos malignos, encontraram ossadas velhas, cruzadas, pessoas tipo, queimadas no meio, encontraram testamentos escritos em hebraico e concluíram que era ele. Nossa, você me deu mais duas perguntas, né? Tipo, você estava falando, né, sobre a construção e o criador ficar desapontado. Isso me lembrou um pouco a Torre de Babel, ou não tem nada a ver? Não sei. É porque assim, a Torre de Babel foi um outro caso, porque assim, o líder dessa Torre de Babel, ele era um homem totalmente depravado, ele não era nem um pouco igual a Salomão. A história dele inclusive é antes. Mas na verdade assim, ele era um homem totalmente depravado, que a Torre de Babel foi construída pelo Nimrod, se eu não me engano, esse Nimrod. Que a história desse cara é horrível, mano. Ele foi, acho que, segundo que eu tudo, ele era bisneto de Noé, Nimrod, da descendência de Cã, que foi por a parte da África. Na parte da África que ele se estabeleceu lá. Uhum. Só que a torre dele foi
Assim, a torre dele é outro caso que tem uma história também macabra ocultista por causa disso daí. Muita gente acha que ele foi fazer uma torre, bater um tijolinho de 12 metros pra chegar no céu. Não, me desculpa, gente. Essa história que eu conheço. Então você que... conhece, gente. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês podem até achar que é loucura, a minha é besteira. Eu acredito que vocês quiserem. Mas a ideia da torre dele não era subir até o céu literalmente. Aquilo dali eram portais dimensionais. Tem umas histórias ocultas a respeito da torre dele, de que eles estavam acessando tipo de partículas para eles poderem criarem portais e acessar os mundos espirituais. E assim chegar até o trono do Criador. Porque assim, na época de Nimrod, conta-se também de que existiam certos espíritos, que eram anjos também, alguns deles, que viviam assim entre o povo, entende? Daí esses tipos de anjos ensinaram coisas proibidas aos humanos, entende? Tipo acessar portais, conhecimento de chakra, astrologia, todos esses negócios. Se você pegar a descrição de como a torre ela batia exatamente com os astros que a gente olha no céu. Tinha alguns pontos que eram ligados exatamente um com o outro. E cada parte dos 12 metros representavam perto de um portal, entendeu? Espiritual, que você poderia atravessar reinos, essas coisas. Uhum. Eu tenho uma outra dúvida também, né? Você estava falando dos negócios, né, sobre a pronúncia e tal. Pronúncia. Tipo assim, Jesus, se pronunciava Jesus mesmo, Jesua, ou Jeová, não sei, alguns falam, ou tô falando besteira aqui? Não, eu acho, porque assim, ó, o único nome correto que se existe, assim, foi tirado até do Talmud, se você já ouviu falar, que é um livro meio... que é o livro mais correto que se teria pra falar disso daí. Você conhece o Talmud? Eu já ouvi falar, mas, tipo, nunca fui atrás, tipo... É porque, assim, do Talmud saiu o nome Yahu. E depois do filho Yahushua. Yahu seria o nome original do Criador. Yahushua seria salvação de Yahu. Oh, perdão, desculpa, gente. Salvação de Yahu, que é o pai. Quer dizer, que é o Messias, o filho. Daí acontece assim, por que esse nome é o único correto? Porque está escrita a escrita hebraica e é a única que contém esse tal Talmud. Que o Talmud foi um dos primeiros livros que quando eu estava no Egito pediram para traduzir pro idioma deles lá, eles até traduziram, mas eles não quiseram traduzir isso daí. Dizem até que os hebreus na época até esconderam isso daí, para não traduzir o nome. Que seria o nome original do Criador. Eles sabem que é muito forte você ficar falando essas coisas. Nossa. Daí assim, só continua, desculpa. Que eu não, à vontade, à vontade. Que eu não respondi. Então assim, o nome de Jesus é errado? Porque assim, Jesus ele vem de Iesus, que é um nome pagão. Não tem nada a ver com o Messias, entendeu? Porque um detalhe, pega um exemplo, a letra J, ela foi criada em 1512. Ela nem existia na época dele. J não existe no grego, não existe no latim, não existe no hebraico e não existe no aramaico até hoje. J foi uma letra inventada em 1512 por um português ainda por cima. Daí eles colocaram esse nome e fizeram uma nova tradução, assim, entre aspas, sabe? Pra poder condizer. Mas muitos desses nomes eles vêm de idolatrias pagãs. Porque assim, o tal Jesus veio de Iesus. Que segundo alguns estudos, Iesus seria tipo uma mistura de Ie, de Y, E, que poderia significar bode no hebraico. Nossa. E Zeus, que poderia tipo alguma relação como não como Zeus, entende? O Júpiter. Algo relacionado assim que eu cheguei a estudar a respeito de pouco. Esse tal Jesus aí, tudo seria bode de alguma coisa, entende? Desses nomes. Porque o tal IE, que é Y, ele é bode no hebraico. Uhum. Na sua opinião, né, tipo, os judeus, assim, eles têm muita influência no cristianismo? Eu sei que, tipo assim, tem Israel e tem Israel de hoje em dia, que, tipo, é um pouquinho diferente. Lógico que tem urbanização, né, teve toda a história de guerra, essas coisas, mas eu vejo que tem um termo, né, o sionismo, esse termo aí que pra mim é um termo novo até. tipo, esse novo Israel tem algo a ver com o Israel antigo? Ou esse Israel é só um país assim, tipo, por favor, sem falta de respeito aqui com os judeus, do modo que eu falei agora, tá? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, só pedindo perdão também, só falando, nós dois vamos pedir perdão. É assim, Bruno, esse Israel que a gente conhece não é o Israel original que você conhecia.
Esse Israel, na verdade, que foi fundado em 1947 a 48, né, pela ONU, Isso. ele foi criado com um preceito ocultista, demoníaco. Demoníaco mesmo, tá? Vou falar uma coisa pra você. Porque acontece assim, os textos das Sagradas Escrituras contam-se que os judeus foram dispersados nas terras, os originais. Eles se mandaram se espalhar. Daí então, eles reuniram o tal país assim e chamam de Israel, porque antes de 1948 não existia, né, um país chamado Israel, pelo que a gente se conhece. Porque o que conta os relatos das escrituras, os judeus foram dispersados no mundo. Daí assim, a reconstrução da tal terra, entre aspas, que a gente tudo, esse Israel tudo é um Israel macabro, ocultista. Porque assim, não é o Israel do original, do Criador. Daí é assim, o que é o sionismo, que vem de Sion, no caso, que era onde via diversos místicos adoradores e pessoas que praticavam coisa assim, idolatria, entre as coisas que não era do Criador. Como, por exemplo, vou citar pessoas aqui, ó, George Soros, ele é um judeu sionista. Aí essas famílias milionárias tipo Rockefeller, Bilderberg, Rothschild, eles são judeus sionistas. Todos eles são judeus sionistas. O sionismo, ele segue a demônios, ele não segue ao Criador. Tem um demônio em particular, conhecido como o demônio da prosperidade, chamado de Moloch. Acho que já ouviram isso daí. Esse daí eu já ouvi falar, já. Eu ia falar. Ele é muito cultuado por esse povo. Você quer um exemplo? Sabe a bandeira de Israel que você conhece? Branca e azul, com uma estrela? Assim, Aquela estrela é o simbolismo dele. nossa, eu sempre pensei que pra mim aquilo era a estrela de Davi e... Isso aí é uma enganação. Muita gente pensa nisso daí até hoje. Essa estrela é muito mais antiga até do que Davi. Aquilo dali é uma cultuação ao demônio Moloch, que é o demônio da prosperidade, onde ele recebia sacrifícios em troca de bens materiais, essas coisas. Quer um exemplo disso? Você sabia que esse Israel apoia o aborto? Lá o aborto é legalizado. Nossa, tipo, eu tinha uma noção, mas eu até meio que achei estranho, né? Tipo, um país religioso, né? Um país judeu de fato, apoiar algo que ia contra os preceitos religiosos, né? Que podemos ver que, por exemplo, o país muçulmano, por mais que tipo seja alguns bem violentos, querendo ou não, eles seguem a religião a sério, né? Talvez isso seja um fato, né, que ocorra violência por causa da divisão, mas tipo lá não tem tipo parada gay, aborto, tipo nada contra homossexual, nada contra quem aborta. Nós estamos aqui apenas abordando assuntos relacionados a esses países, tá? Tipo, não é a nossa opinião, é só o que a gente tá achando, né, sobre um país religioso, querendo ou não, ir contra algumas coisas pregadas na religião. Sim, verdade. Aí, Bruno, só destacando uma coisa que você falou, essa Israel criada em 1948, além de ter serviço esse demônio chamado Moloch, que tem a estrela dele lá, de Renfan, chamada lá, esse demônio, segundo as histórias assim, que eu já estudei a respeito, alguns relatos que eu conheço, ele é presente desde a época de Caim. Porque assim, tem um lado oculto na história de Caim que eu não cheguei a aprender quando eu frequentava a igreja, esses bagulhos, sabe? Que eu frequentava a igreja antigamente, depois eu parei de ir. Só que eu descobri um outro lado da história que eles escondem da gente, assim. Como, por exemplo, Caim, quando teve a oferta dele lá, tentou comprar o Criador, né, com uma barganha, ele não aceitou. Mas é porque, assim, a lei dizia que ele devia pegar um animal para ele poder sacrificar, para ele amar o Criador e oferecer em sacrifício. Só que ele não quis fazer isso. Ele foi escolher umas frutas e foi querer comprar o Criador com isso, ele não aceitou. Mas segundo o que eu ia falar, é porque ali ele estava cultuando Moloch. Ele chegou a ter um contato com esse espírito maligno aí chamado Moloch, e foi cultuá-lo no caso. Porque assim, ele tem a imagem de um boi, entende? Uhum. De um animal. Daí ele não quis matar você cultuou um animal não querendo matar ele. Então acredito que ele pegou frutas, esses negócios, foi querer dar pro Criador. Só que aí o Criador não aceitou porque ele sabia qual era a intenção dele. Daí ele pegou uma foice e matou o irmão dele mais tarde. Vocês conhecem a história. Daí eu descobri depois que a foice é um dos simbolismos de Moloch. Que é a coisa de você matar a pessoa. Que é motivado por uma inveja, esses negócios. Vocês podem até achar loucura, mas eu já ouvi até relatos que o comunismo, né, do Karl Marx tinha uma ligação com isso daí.
Porque Eu ia até fazer uma piadinha agora. Nossa, já tem a foice se pegar um martelo, então. Então, mas só falei assim, mas isso daí é real, sabia? Eu ouvi falar isso daí, que o comunismo do Karl Marx ele tem uma ligação ocultista com idolatria a Moloch. Que ele usa a foice e o martelo lá, mas você vê que o comunismo é baseado numa inveja, né? Assim, esses negócios, assim, num ódio que ele tem, assim, uma barganha. E eu, assim, que o comunismo também é uma ideologia que apoia aborto, esses negócios, sabe? Como sacrifício. O que eu ouvi falar a respeito foi isso, entende? Sobre uns estudos que eu já cheguei a fazer sobre no lado mais oculto da coisa, que é uma cultuação demoníaca. Ele não quis matar um animal para oferecer ao Criador e quis comprar ele com frutas. E se você ver bem assim, tem alguns rituais que pessoas fazem que eles colocam frutas, né, para poder chamar aquelas entidades, essas coisas, entende? Geralmente a gente vê isso bastante no Candomblé, na Umbanda, né? Que, sei lá, tem muitas oferendas, fruta, frango, pinga, charuto, Sem preconceito com ninguém. sem preconceito com ninguém, né? A gente Dizendo. só estamos comentando aqui. Você vê que quando eles querem consultar tais espíritos, eles servem tais oferendas como as comidas, esses negócios e vice-versa. Mas você vê que eles nunca matam um animal, vai, que nem o pessoal fazia na lei, entende? Porque eles idolatram aqueles animais, entende? Mas esse negócio de matar animal me lembra também que tinha um negócio no Egito, né? Que das pragas, né? Se você colocasse sangue de boi ou de bode na porta, não sei, a sua casa não seria afetada. Como É sangue do cordeiro, na verdade. sangue de cordeiro, nossa, eu passei feio. Então, é porque tem um bagulho que as pessoas não entendem. Isso daí é um simbolismo para uma profecia que viria no futuro. Sabe por que eu vou matar um cordeiro? Quem que é o cordeiro de Deus que a gente conhece? O Messias. Você já ouviu falar isso daí alguma vez em sua vida? Se você matasse o sangue do cordeiro, você ficaria salvo por quê? Porque ele está te salvando. Muitas coisas que existem no Velho Testamento, eles são uma profecia futura para a chegada do Messias e queria morrer pela gente. Como, por exemplo, você conhece a história de Abraão, que ele foi sacrificar o filho dele, lá depois ele parou com um cordeiro? Porque ele não foi um cordeiro? Sim, eu conheço essa história, né? Daí que surge a vertente, né? Do Islã, dos Também. judeus e do cristão, né? Tudo. Daí nesse caso assim, por que ele foi matar algum cordeiro e não matar o filho dele, Isaac? Aquilo daí era meio que um simbolismo para dizer que o Messias viria para morrer pela igreja. Quem é a igreja? Nós. Nessa ocasião, quem era a igreja? Isaac. Quem era o Messias? O cordeiro que o Abraão matou. Tinha um simbolismo por trás disso daí, de que ele viria para poder salvar a humanidade. Caramba, mano, que interessante essas coisas aí. Tipo, eu particularmente, né? Sou bem, como eu posso dizer? Bem, nossa, tá me fugindo a palavra, bem ignorante, vai, falando a grosso modo, em relação ao cristianismo, ao Islã e aos judeus. Inclusive, se tiver algum judeu aqui nos escutando e algum rabino e gostar de uma entrevista e passar a sua visão, né, o convite está aberto, seja você qualquer tipo de religioso que estiver nos escutando, o convite está aberto para uma entrevista comigo. Tá. Ah, e só falando mais, você tinha perguntado de pronúncias, não foi? Isso. É só uma coisa, por isso que não é uma coisa. O sistema religioso, que a gente chama aí no caso, que é essa invenção grega aí, ele manipulou várias coisas e mudou o sentido de coisas dos textos que a gente conhecia. Por exemplo, segundo os estudos históricos, o que a gente possui hoje é 30% da escritura original. Disse que o Império Romano, quando roubou as escrituras e tomou o controle, junto depois com o padre Jerônimo depois, eles traduziram para o grego e depois mandaram queimar 70% da escritura original. Fizeram uma tradução, meia boca baseado neles, e 70% do original que tinha foi queimado. A gente só tem 30%. E além do mais, contado assim que existem um total de 54 mil adulterações nessa tal Bíblia que a gente conhece. Porque assim, nem é chamado de Bíblia, né? Era só um pergaminho assim que eles iam tudo assim, tudo, então uns coisas tudo. Nem é Bíblia chamado, isso daí foi meio que uma adulteração com esse nome Bíblia, que nome Bíblia é grego. Nem em hebraico, nem aramaico não é grego esse nome. Entendeu? Daí assim só dizendo, na questão de pronúncia, é porque assim, o que eles adulteraram? Eles fazem você, no caso, repetir palavras que tecnicamente são a mesma coisa, é o que você não conhece. Você quer um exemplo disso? Você conhece a palavra supervisor, né? O que é um supervisor? Uma pessoa que orienta e que está de olho assim tudo. Como é que eu falo supervisor em grego? Eu falo bispo. Desculpa, eu engasguei aqui. Então, como é que eu falo supervisor em grego? Eu falo bispo. O bispo não, errei, perdão, errei. Depois você edita aí o áudio. Se fala
Presbítero, perdão. Só falando junto. Depois você edita o coisa, né? Mas é assim, como que eu falo, supervisor em grego? Eu falo presbítero. Então assim, qual que é a diferença de eu falar assim, ô Bruno, você é o supervisor? Eu falo, Bruno, você é o presbítero. Não tem nenhuma, porque supervisor e presbítero é a mesma coisa. Outra coisa, como que eu falo jantar no grego, Eu falo ceia. Então vamos supor, eu vou chegar assim, Bruno, eu vou jantar na sua casa, tá? Bruno, vou fazer uma cena na sua casa. Qual que é a diferença? Nenhuma, as duas é jantar. Então, mas aí, tipo, um exemplo, eu vou jantar na sua casa, beleza. Eu vou fazer uma cena na sua casa. A visão que eu tenho já é diferente. Já é diferente. Já é uma visão que, sei lá... Que é algo religioso, né? Isso. Mas na verdade isso daí já é feito pra te manipular. Eles já fazem isso daí pra você ter uma concepção idólatra de uma coisa que não tem nada a ver, porque assim, muitas coisas eles mudaram por causa dos costumes deles de Roma e Grécia, que eram coisas pagãs, que não tinha nada a ver com o evangelho. Daí por isso que eles mudaram algumas coisas. Por exemplo, daí você fala assim, ceia, o que é ceia? É você jantar. A palavra ceia literalmente é jantar, no grego. Não é toda questão, se eu falo assim, vou jantar na sua casa, você pensa uma coisa. Se eu falo assim, vou ceiar na sua casa, você pensa outro. Quando eu falo ceia, você tem um sentido religioso no caso. Quando eu falo jantar, não. Mas qual que é a diferença? Nenhuma. As duas é a mesma coisa. A diferença é que eles manipularam isso daí pra você pensar que aquilo era algo, tipo, magnífico, entende? Uhum. Daí assim por diante. Caramba, mano, interessante isso. E tipo assim, agora meio que cortando um pouquinho desse assunto de pronúncia, essas coisas todas, o que você acha ou o que você pensa, né, em relação a esses filmes que falam sobre Jesus, sobre Israel, esses filmes gospel, esses filmes bíblicos, assim? Olha assim, Bruno, se eu for falar assim, que a pessoa que às vezes está atuando, ela pode não ter uma intenção maligna, eu concordo, eu até gosto, é bom pra você aprender no filme. Eu não sou contra fazer o filme, porque é bem de você passar a visão. Porque como você pode ver, a maioria das pessoas que estão ali atuando, ele não sabe nem de nada, ele só tá falando que ele tá acostumado a saber que é aquilo dali. Então assim, se o filme for passar a mensagem do que é o evangelho, eu até concordo. Eu também discordo em partes quando eu vejo falando os nomes assim, que a gente conhece, tipo Jesus, tipo Deus, esses bagulhos assim, que são nomes que não condizem. Como eu expliquei agora há pouco pra vocês, são nomes que não condizem. Mas assim, sempre tem umas coisas manipuladas que assim, as vestimentas que os caras usam, muitas vezes é coisa romana. Nem é a vestimenta deles de verdade. Por exemplo, teve um filme que me marcou muito, e olha que eu não sou religioso, acredito que deve ter marcado bastante muitas pessoas, né? Que ficou bem famoso, é A Paixão de Cristo. Mano, esse filme é pesado. E tipo assim, falaram, né? Não sei se é mentira ou não, que o ator que tava fazendo Jesus, né? Tava fazendo Cristo, tomou 2 raios e ficou tranquilo. Tipo assim, você tem algo a dizer sobre esse filme? Assim, vou falar ser sincero, foi um filme que eu gostei de ter assistido. Eu achei bem bacana, ficou bem trabalhado. Você vê trechos dele no Facebook, às vezes no YouTube, pessoa colocando mensagens no sinal. Com essa boa intenção, eu até entendo as pessoas, até gosto, eu até entendo assim, que você tá querendo passar uma mensagem lá, entendeu? Daí assim, no caso dele, é porque eu fiquei impressionado assim, que a atuação dele foi ótima, mano. Ele foi o filme mais assistido da história do mundo, se brincar, né? Acho que foi o filme mais assistido da história do mundo. A atuação dele foi boa, eu vi que esse relato era real. O Mel Gibson, que era o diretor, ele investiu no aramaico lá, no idioma original ele usou. Foi uma sensação aquele filme lá, mano. Ele foi muito criticado, mas foi uma sensação. Mas tem um lado dessa história, mano, que foi uma coisa que eu fiquei refletindo bastante na minha casa. Como, por exemplo, não só o James Caviezel, como tem um outro filme de Jesus um pouco mais antigo, que é umas 6 horas de filme, né, que acho que é Jesus de Nazaré, alguma coisa assim. De que o cara foi conhecido como Jesus, que tem gente que usa a imagem dele em casa, mas é de um ator, né? Do Jesus original. Nossa! Então, porque foi de tudo. É que assim, a maior parte das imagens de Jesus que você vê, que a gente vê assim tudo, é tirado desse ator. Não é o evangelho do Messias original, que daí é o ator do filme. E as pessoas, tipo, olham o resto, ficam naquilo, mas cara, ele é um ator, mano, não de verdade mesmo. E a cara dele pegou, mas é que assim, além dos James Caviezel ter tomado 2 raios, eu ouvi dizer que na história desse cara, ele teve um problema psicológico também. Tipo assim, segundo o que eu vi, ele teve uma doença, não sei se é doença que fala, se é uma doença que é psicológica, fala assim, síndrome messiânica. Que é quando você tem, tipo, uns pensamentos de você tem que salvar alguém, você tem que salvar alguma coisa, alguma pessoa. Ele teve um problema psicológico desse daí, chamado de síndrome messiânica.
Se não me engano, mais tarde ele se recuperou, mas ele passou meio que por vários bocados. Porque tem uma história que dizem que tem alguns personagens que eles são muito pesados para as pessoas. Por exemplo, o Coringa é um exemplo. Diz que todo mundo que interpretou o Coringa passou por uma dificuldade depois. O Ledger se matou, o Nika só ficou meio doido da cabeça. Tem várias coisas, entendeu? Os únicos, acho que os únicos dois que ainda estão mentalmente saudáveis, eu não sei, né? É o Joaquin Phoenix e o vocalista lá do 30 Seconds to Mars lá, que eu esqueci. O Leto, Jared Leto. Mas o Coringa dele tá ruim. Mas não é tudo mesmo, só falando. Daí o Coringa é um personagem que mexe muito com a cabeça, e dizem que Jesus no caso aí também, entendeu? Porque foi um personagem que toda vez que ele foi interpretado por alguém no cinema, a pessoa que fez ele ficou meio ruim, sabe, assim, entre aspas. Não que isso seja maléfico, mas acho que ficou meio pesado pra pessoa. Nossa, é interessante esses assuntos, né? Mas tipo assim... E tipo assim, né? Indo para as últimas perguntas já para não ficar muito longo. Eu vejo o nome lá, Jesus Cristo, assim, mas tipo... Maria... Maria... Eu não sei o sobrenome da Maria, acho que... Não era Cristo, né? Não, tá aí invenção. De onde brotou esse Cristo, assim, tipo... Gente, eu vou explicar nesse sentido. O nome Cristo é grego, e isso foi manipulado. A palavra Cristo significa literalmente crista, uma crista. Se você observar os deuses romanos, eles têm cristas sobre a cabeça. Então é assim, o nome foi uma invenção para poder, tipo, homenagear as entidades assim pagãs de Grécia e Roma, entende? Porque todos eles têm aquela crista na cabeça, aquele círculo redondo. É da onde que vem a palavra Cristo. Porque na verdade assim, como eles se chamam no hebraico, Yahushua HaMashiach. Só que aí tem detalhe, é a salvação de Yahu, ungido. Mas como que fala ungido em hebraico? Se fala Mashiach. Ou seja, ungido em hebraico é Mashiach. E como seria em grego? Desconheço, até então desconheço, mas não é Cristo. Cristo foi uma transliteração, que é você manipular a leitura e o linguajar. Não foi uma tradução, foi uma transliteração. Que eles pegaram o Mashiach do hebraico, que significava ungido, e quando jogaram pro grego, eles pegaram a crista dos deuses romanos e colocaram nele. Daí deu esse nome de Cristo. Daí você fala assim, como que se fala, ungido em grego? Os caras falam, é Cristo. Não, tá errado. Cristo, na verdade, é Crista. Aquele círculo redondo da cabeça dos deuses romanos. Nossa, porque, tipo assim, eu vejo bastante, né, tipo, imagens, né, e geralmente sempre tem uma luz em volta da cabeça deles, eu não sei se essa luz é a crista ou se essa luz é para mostrar que eles são iluminados, né, tipo... E o que você acha, né, de imagens e essas divergências, né, porque, tipo assim, no cristianismo... tem muita divisão. No islamismo tem o que? Tem o sunita e o xiita, né? Apesar que na entrevista passada nosso amigo muçulmano disse que é uma só e o homem que separou. Eu não vejo essa divisão na religião dos judeus, né? Tipo, nos judeus, até porque talvez eu não tenha muito conhecimento e muito estudo para saber se eles são divididos. Mas o porquê no cristianismo, de modo geral, tem o católico, o evangélico, protestante, enfim, espírita, que pega uma outra religião também, tipo... De onde vieram essas ramificações? Essas ramificações, Bruno, vem tudo assim, vamos dizer, de idolatria mesmo, de falta de conhecer o evangelho também, no básico do que é de verdade. Vamos começar assim, no começo do vídeo eu falei pra você que o Messias disse que o pastor era só ele, de que não existia nenhum. Só que aí aconteceu um detalhe, o Império Romano era muito poderoso, tomou muitas coisas, conquistou muito, você conhece essa história. Só que teve uma época do Império Romano, que ele começou a decair. O Império Romano começou a decair, filho. Por quê? O Império Romano chegou numa parte em que eles já tinham conquistado tudo. Não tinha mais o que conquistar. E não tinha mais o que fazer. Eles não podiam fazer mais nada. Então, ou seja, como eles não podiam fazer mais nada, tudo, eles começaram a passar por decadências, entendeu? Falta de dinheiro, falta disso, daquilo, o povo começou a padecer e vice-versa. Daí,
Perante essas crises, o governo do Império Romano não se conseguiu se estabelecer com um imperador. O que fizeram? Fizeram um governo tetraísta, onde tem 4 imperadores, onde os 4 têm poder igual, que administra cada região. Mas sendo sincero, vocês acham que isso dá certo? Não dá, não. Daí assim, o Império Romano, ele se autodestruiu. Por quê? Porque antigamente um imperador mandava em tudo. Como o império estava muito gigante, foram estabelecidos 4. Mas cada imperador tinha sua própria visão. Isso teve diversas divergências. Daí então, o imperador Constantino ficou totalmente irado, entendeu? Ele ficou totalmente irado com o governo do Maxêncio, que era o outro imperador. Eles ficaram tão putos um com o outro que eles declararam guerra um contra o outro. Nossa. E eles saíram na porrada, isso daí conta a história. Daí assim, como eles estavam irados um contra o outro, eles declararam guerra um contra o outro. O povo que conquistou junto, depois estava se matando. Então, ou seja, ele declarou guerra e a batalha aconteceu na Ponte Milvia, onde teve um dos fatos históricos mais potentes entre as que existiam na face da humanidade. Por quê? Porque dentro da Ponte Milvia, o exército do Constantino e do Maxêncio estavam saindo na porrada. Só que o exército do Constantino começou a perder. Os homens dele começaram a fraquejar, começaram a morrer e começaram a se afogar no rio Lodoso que tinha lá. Só que aí, mediante a esse caso, um estranho acontecimento magnífico aconteceu na hora. Uhum. Diz a história que uma luz gigante, mas uma luz tipo divina, sabe? Iluminou os olhos de todo mundo. Segundo o que o Constantino dizia, o que isso daí que ele dizia é que aquela luz tinha o símbolo de uma letra X e P, que seria Cristo em grego. Uma mentira, entende? É uma mentira. Daí uma voz celestial estranha disse para ele colocar esse símbolo do XP em cada lugar do exército dele. Por final, o que aconteceu? O exército dele venceu do Maxêncio. Ele derrotaram todo mundo e ele se tornou um governador geral das 2 regiões. Conta-se a história que por causa disso, os homens dele ficaram tão poderosos que eles destruíram o exército inimigo. Nossa. E a partir daí, ele professou sua fé no tal cristianismo, entendeu? No tal cristianismo. Daí é daí que sai tudo assim, ele mandou reviver tudo. Como ele tinha se tornado cristão, todos os imperadores eram inimigos dele. Porque eles eram pagão, ele não era mais pagão, ele era cristão, entre aspas. E uma última perguntinha, né? Meio que para não ficar tão longo assim. Tipo assim, existe país cristão, tipo, a gente vê República Islâmica, Israel, que é um país judeu, a gente vê país hindu, que é a China, Índia, a gente vê país comunista, né, que no caso da China, do Vietnã, do Laos. Mas, tipo assim, eu nunca vi um país católico, nunca vi um país, vai um exemplo, República Católica, não sei o que. Eu já vi, tipo, eu sei que existem muitos países na Europa, principalmente no leste europeu, né, com o pessoal mais ortodoxo, mas, tipo assim, não é de fato um país governado com a religião. Por que isso acontece só com o cristianismo de não ter nenhum país governado pela religião cristã, sim, mas a gente vê país governado pelos muçulmanos, pela religião, pela Sharia, pelos judeus. Tem alguma explicação nisso? Tem, e a explicação é a parte do próprio Messias. Acredite. Sabe por quê? É porque muita gente pensa assim, que no cristianismo... Por que não existe um Estado cristão? Porque assim, o cristianismo, ele não fornece leis de governo terrestre. Pega na história do Messias, que o pessoal pega uma moeda, né? Acho que você já ouviu essa parte aí, dá pra ele. Daí ele ficou olhando assim, ó, tá bom, dá tudo. Daí ele fala o quê? Dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Em outras coisas que ele tava pregando, ele falava assim, meu reino não é deste mundo. O reino dele é espiritual, não é terrestre. Então, ou seja, você não consegue encontrar leis e governâncias no Evangelho. No Velho Testamento você encontra algumas coisas, mas não tinha nada a ver com isso daí, entendeu? Mas no Novo Testamento, vai na graça, você não consegue encontrar isso daí, porque ele não fornece. Porque o cristianismo, ele trabalha com o reino espiritual. Ele não trabalha com o reino carnal de seres humanos, entendeu? Então assim, eu não consigo criar uma constituição baseada no cristianismo. Eu não consigo criar leis baseadas no cristianismo.
Eu não queria mostrar um estaico, assim, um estado onde o cristianismo impera esses negócios aqui, entendeu? Porque o próprio cristianismo, ele não fornece leis para esse tipo de coisa. E o próprio Messias dizia que o reino dele não é do mundo, é espiritual. Então é por isso que eu não consigo criar uma nação cristã, uma nação cristã. E outro fato é porque, assim, o que acontece na nossa realidade é que vocês têm pessoas cristãs que podem estar influenciando alguma coisa ou podem assumir cargos. Mas em nenhum momento ele vai conseguir criar um país que tem uma religião como predominante. Na verdade, assim, o cristianismo, seja católico ou protestante, ele só fornece uma conduta de vida baseada numa moral. Só que essa moral, ela não chega a ser algo carnal de seres humanos. É uma moral espiritual, entende? Como, por exemplo, eles se contam de que o Ocidente foi criado, né, pela moral cristã, a filosofia grega, né, e o direito romano. Isso. Pra você ter uma ideia, dizem que até a questão de direitos humanos foi tirada da base cristã. A questão de perdoar as pessoas e visto tudo como ser humano, entende? Que os direitos humanos foram tirados de uma base cristã. Mas no básico, o cristianismo não é capaz de te dar uma tábua, assim, uma coisa que diz assim, fez assim que vai ter um país cristão, constituição tal, constituição tudo, lei daquilo, verba daquilo. O cristianismo não consegue fazer isso. Porque ele não trabalha com coisa terrestre, ele só com coisa espiritual. Nossa, porque, tipo assim, eu me lembro que antigamente a igreja governava, mas de fato não era um país, tipo, católico, assim, era um país governado pela igreja, mas me corrija se eu estiver falando coisa errada, tá? Era um país governado pela igreja, mas, tipo, nunca de fato foi um país que era um país católico na Constituição. Então, porque isso não existe. Você pode fazer um coisa inteiro sobre o cristianismo, vai sobre a Bíblia, o que você quiser. Você não encontra nada dizendo que você consegue criar um país com aquilo dali. Como, por exemplo, ele pode ser influenciado? Pode, mas por quê? Porque vamos por cima que eu moro num lugar que tem 10 pessoas. Dos 10, todo mundo é cristão. Como é que o país não vai ser influenciado por aquilo dali? Tipo assim, mas por que assim, você pega o Brasil, um exemplo do Brasil. Por que o Brasil vai meio que influenciado por uma coisa cristã? Porque se você pegar a realidade, pelo menos a maior parte dos brasileiros são cristãos. Mesmo que não seja praticante, eles são os cristãos. Daí você fala assim, por que os políticos têm coisa cristã? Porque eles compõem parte da sociedade, o político. O político, ele não é um ser alienígena. Ele é um cara que é assim como eu e você, que se tornou tipo um político. Só que ele tem uma base cristã na vida dele. Então eu acho que ele vai influenciar aquilo dali com a religião dele nesse caso. Porque assim é natural assim de se dizer, porque ele já vive aquilo dali. Por exemplo, se você tem até pesquisas que eu já ouvi comprovadas, que não sei quantos por cento do brasileiro acham que é totalmente importante que o presidente acredite em Deus. Eu me lembro de ter lido algo semelhante a isso também. E foi um negócio, tipo, que eu pensei, tipo, calma lá. Tipo, lógico que falando do meu modo ateu, né? Ateu de ser, né? Eu falei assim, calma lá, mano. A pessoa tem que governar bem, independente se ela é cristã, budista, do candomblé, ateu. A pessoa tem que governar bem, né? E você acha que o fato de ter um Estado laico, isso dificulta muito uma formação de um país cristão, pelo menos falando aqui do Brasil? Não. Porque assim, a galera, Bruno, eles entenderam errado o que o Estado laico é. E eles entenderam errado por causa de doutrinação, e manipulação comunista, que são ideias ateístas que se pegam ódio inteiro ao cristianismo. Você deve saber bem, né? Que você tem um canal e sabe bem. Só que o próprio comunismo e ateísmo, ele pega um ódio infinito contra o cristianismo. Quer dizer, comunismo e socialismo. Mas é uma ideologia também meio ateísta, você sabe bem, né? Como que ele é. Daí o que acontece? A visão de Estado laico foi deturpada por esse povo, por quê? Porque eles tomaram o controle da educação. Fazendo um histórico, a educação brasileira é regida com marxismo, esse tudo com marxismo cultural, leninismo, kantiano, esses negócios. Que o Gandhi era até professor. Daí quando eles tomaram conta disso daqui, eles começaram a manipular a história e contar coisa que não condizia com o que realmente era o Estado laico. O Estado laico, ele permite a liberdade de crença de todas as crenças. Todo mundo, isso daí é óbvio. Tudo. Mas assim, você impedir uma pessoa de falar de Deus é ferir o Estado laico. Você impedir ele de expressar sua religião é ferir o Estado laico. Você querer tirar um símbolo religioso de algum lugar é ferir o Estado laico. Você sabe por quê? Porque, tipo assim, vem no hospital, tem várias cruzes, não tem?
no hospital. Aí você diz, mas isso daí é quando o Estado... Não é por quê? Porque quem criou aquela instituição, aquele hospital, foi aquela instituição. Mesmo que você for ateu, o que for, você vai lá num hospital que foi um religioso que criou. Então por que ele vai tirar aquele símbolo, sendo que foi a instituição dele que criou aquilo dali? Por exemplo, se eu criar uma empresa, daí eu coloco uma marca assim, eu vou tirar ela? Claro que não, né? Porque é o símbolo de que eu criei aquilo dali. A mesma coisa funciona em tudo. Se eu criei um hospital, por que eu vou tirar o símbolo religioso de tudo, se não for eu comprei? Aquilo dali, eu que criei. Aquilo dali é o meu símbolo único, vai. E sagrado que corre comigo. Então por que eu vou tirar aquele símbolo que eu botei no hospital, sendo que foi eu que criei? Entendo. E tipo assim, você pretende passar. Agora eu vou repetir algumas perguntas que eu fiz lá com o muçulmano. Tá. Você pretende passar a sua religião para os seus filhos, caso você venha a ter no futuro? É assim, ó. No meu ver, eu entendo assim. Tem versículos que diz: ensina o caminho certo para a criança e ela não se desvia lá. Eu falarei do que eu conheço. Vocês podem achar que é doutrina minha, pode tudo. Falarei para eles do que eu acredito e do que eu sei que eu aprendi. Se quando ele tiver cabeça, vai igual a minha, sua, tudo, ele não quiser ser um religioso, eu falo assim, tudo bem. Que Deus te abençoe. Que ele te proteja. Você acredita não? Que ele te proteja. Te abençoe. Quiser aprender comigo? Eu vou aprender. Ou quer dizer, eu vou ensinar. Não quiser? Tudo bem. Pode escolher o que você quiser. Vou te respeitar como ser humano, como filho, como qualquer um. Por exemplo, eu acho bacana ensinar ele sim, porque ele vai precisar de tudo. Porque uma hora ou outra ele vai me perguntar o que é. Se ele sabe que eu tipo sou isso, que tem amigos que é isso, uma hora ele vai perguntar o que é. E tipo assim, existe um lugar sagrado para os cristãos, né? Tipo assim, os muçulmanos têm Meca, os judeus Jerusalém, e os cristãos seria o quê? O Vaticano? Ou o Vaticano exclusivo para os católicos, tipo? Na verdade, assim, a ideia que você tem na cabeça é de uma denominação, né? Tipo um Vaticano, uma igreja católica, uma igreja evangélica. Só que na verdade tudo isso daí é errado. O verdadeiro lugar sagrado é você mesmo, é o que você é. O Messias falava isso. Você congregar numa igreja de tijolos é errado. Você vai em uma igreja evangélica, é errado. Você é igreja católica, é errado. Por quê? Porque a igreja quem que é? São as pessoas e não os templos. Ele veio para derrubar justamente isso daí. Justamente quando ele morre, tem a passagem assim de o tempo quebrando no meio. Num filme também mostra bastante que o tempo quebrando no meio. Só que tinha uma metáfora por causa de tudo, que quebraria não só o tempo literal, mas a idolatria que você tinha a ele, achando que você precisa estar para poder cultuar a Deus. Ele quis dizer expressamente que a igreja é você, o templo é você. Por isso que falam, né? Seu corpo é um templo. Ele fala assim, é o templo do Espírito Santo. Então, ou seja, o local sagrado é você mesmo. Não é uma igreja nem nada, é você mesmo. Caramba, interessante isso. Você tem mais algum recado final que você gostaria de dar para quem está estudando sobre o cristianismo ou está na igreja, enfim? Assim, só complementando uma coisa que eu não falei antes, falei do Constantino para você, da vitória dele. Daí quando o Império Romano tomou conta, foi aí que saiu a Igreja Católica, com a manipulação do Padre Jerônimo lá, eles falando de Papa, esses negócios de Pedro. Daí mais tarde o Lutero reformou entre aspas, né, daí saiu o protestantismo. Mas acontece que o Lutero ele também era safado, tá? Ele só reformou umas coisas que ele queria, assim, ele queria criar uma espécie de catolicismo próprio dele. Isso, o protestantismo é outra coisa, na verdade não. Na realidade, o protestantismo que ele queria era uma espécie de um catolicismo diferenciado. Ele era contra algumas coisas da igreja católica, mas ele também era a favor de outras. Na verdade, eles são tudo farinha do mesmo saco, não tem nenhuma diferença de um do outro. E assim, uma outra coisa pro final, que eu queria falar que muita gente se engana. Sabe por que tem muita gente que se diz pastor, padre, apóstolo? Também por causa de Paulo, que ele foi um mentiroso. Paulo, ele nunca foi um apóstolo. Fizeram um filme sobre ele, chama Paulo, o apóstolo de Cristo, né, vale tudo. Mas isso é uma mentira tremenda. Paulo, ele nunca foi apóstolo. Ele era um judeu de Israel. Ele sofreu um batismo com fogo. O batismo com fogo é para condenação. Quando você é batizado com fogo, já é dito que você vai para o inferno. Só que assim, ele era tão egoísta que ele mudou as coisas e fez parecer assim de que ele foi um escolhido. Esses negócios, mas ele era um mentiroso. Ele mentia pra caramba. Ele misturava coisas do evangelho que interessavam ele com o judaísmo que ele seguia e pregava para as pessoas. Ele foi um dos maiores mentirosos. Daí o Império Romano e demais tudo usaram ele como um ponte para poder justificar pastorado, essas coisas. Mas ele nunca foi um apóstolo. E as cartas dele são tudo umas mentiras manipuladas por ele. Caramba.
Mas, fora isso, mais algum recado? Um recado que eu queria dizer, assim, se fosse direto, olha, não perca, nada contra, assim, vai dizendo, não percam seu tempo, vai, em denominações, vai, em tijolos, igrejas, porque ali não é a verdadeira, vai, casa do Criador, entende? A casa dele é você mesmo, que nem eu falei. Um recado que eu gosto é que a gente diz, vai, de João 8,32, que fala, procurar a verdade, procurar a verdade é a verdade. João 8,32 é conhecereis a verdade você libertará. Gaguejei, confundi com outra coisa. Mas isso daí, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas uma outra dica, quando você for ler os textos bíblicos, da escritura vai Bíblia, leia inteiro. Nunca fica preso em um versículo único, porque a ideia de ficar preso em um versículo único já é feito para te manipular, que é para você se distrair e ficar repetindo besteira. Então, assim, sempre leia os textos inteiros. E de preferência, leia Marcos, Mateus, João e Lucas, que são os dos principais evangelhos originais. Esquece Paulo, porque ele era um mentiroso safado, tá? Apocalipse também vai, porque é uma escritura por João, então Apocalipse você pode ler. Mas tudo que Paulo escreveu era tudo umas mentiras manipuladas. Efésios 4, por exemplo, era uma outra. Mano, segundo o que eu te digo, que eu estudei a respeito, Paulo foi um dos maiores mentirosos que existiu na face da Terra em relação ao cristianismo nesses negócios. Ele foi um escrúpulo, sabe? Dá um recado é isso aí, ó. Não fique preso em denominações, que aquilo dali não salva. Isso daí é óbvio. Deus não é você, a igreja é você. 2. Leia textos inteiros. Estude bastante e peça discernimento ao Espírito Santo. Enfim, estamos encerrando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você tenha aprendido. E caso você for de alguma outra religião, pode ser do candomblé, espírita, judeu, né, um rabino de preferência para poder explicar melhor, você está convidado, né, à entrevista. Podemos conversar, podemos marcar de como fazer. E, enfim, último recadinho. Bom, que o Criador abençoe vocês, tá? Fiquem na paz do Messias. Fiquem na paz. Falou e fui. Falou.